As crianças, geralmente vistas como criaturas puras e inocentes, podem ser bem assustadoras em certas circunstâncias, seja por não terem recebido uma boa educação ou por alguma condição mental que as difere das outras pessoas. Algumas crianças se tornaram extremamente perigosas, sendo até mesmo presas, sentenciadas a prisões perpétuas. É exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pock e hoje nós vamos ver crianças mais temidas que vão te dar pesadelos. Então já deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas crianças mais temidas do mundo que vão te causar calafrios. Eric Smith, de apenas 13 anos na época, cometeu um crime que deixou a pequena cidade de Savona, nos Estados Unidos, em pânico. O caso aconteceu no dia 2 de agosto de 1993. Eric atraiu o pequeno Derrick Robbie, de 4 anos, para um bosque perto de um parque local. Ali ele atacou o garoto, tirando sua vida. Naquele dia, Derrick disse à sua mãe que iria ao parque sozinho. Ela estava ocupada, com o bebê chorando, e permitiu que Derrick fosse sem supervisão. Minutos depois, o tempo fechou, literalmente, e começou a chover. Doreen Robbie, a mãe de Derrick, sentindo um mau pressentimento, correu para o parque, mas não encontrou seu filho. Apenas 5 horas depois, o que restou dele foi localizado escondido no bosque. Eric foi logo entrevistado pela polícia. Inicialmente, ele disse ter visto Derrick no dia do crime, mas sua história começou a desmoronar durante sua reconstituição. Pressionado pela família, Eric confessou o crime pedindo desculpas por ter tirado a vida do garoto. Smith foi acusado de assassinato em segundo grau e julgado como adulto. Em 1994, ele foi condenado a 9 anos de prisão, podendo ser prolongado até a vida inteira. Ele saiu da prisão em liberdade condicional no ano de 2022 após cumprir 28 anos de reclusão. Sua saída gerou protestos, mas ele garante que quer apenas reconstruir sua vida e deixar o crime bárbaro que cometeu para trás. Em uma história aterrorizante que abalou o Reino Unido, 2 meninos de apenas 10 anos, Robert Thompson e John Venables, cometeram um crime hediondo que os colocou na prisão. Em fevereiro de 1993, eles sequestraram e tiraram a vida do James Bulger, uma criança de apenas 2 anos. Nessa data, Thompson e Venables encontraram James Bulger em um shopping da Butler, na Inglaterra. Eles o levaram para a área de Welton, em Liverpool, onde cometeram atos de maldade indescritíveis até o garoto não aguentar e falecer. Não satisfeitos, levaram o que restou de James até os trilhos de um trem para simular um acidente. A polícia encontrou o corpo do menino dias depois, desencadeando uma investigação. A princípio, as autoridades acreditavam que o sequestro havia sido cometido por adultos. No entanto, imagens das câmeras de segurança revelaram a verdade difícil de engolir. Robert e John tiveram uma infância difícil. Apesar de serem considerados rebeldes, nunca tinham se envolvido em crimes sérios antes. No entanto, naquele dia, eles exageraram completamente, levando à prisão de ambos em novembro de 1993. Robert Thompson e John Venables foram enviados para reclusão até atingirem maioridade. Ao completarem 18 anos em 2001, ambos foram libertos e receberam novas identidades. Isso gerou protestos pelo mundo inteiro, mas as autoridades inglesas não mudaram sua decisão. Christian Fernandes enfrentou acusações gravíssimas e até a prisão com apenas 12 anos. Tudo aconteceu em Jacksonville, uma cidade na Flórida, nos Estados Unidos, onde Christian cometeu um homicídio, tirando a vida de seu meio-irmão de 2 anos, David Galarraga, em março de 2011. Christian jogou o bebê em uma estante, que, ferido gravemente na cabeça, não resistiu e acabou falecendo. A mãe de Fernandes, Bianella Susana, também foi acusada de homicídio culposo por negligência.
polícia. Ela deixou David sozinho com Fernandes e esperou mais de 8 horas para buscar ajuda médica após encontrar o menino inconsciente. Ela se declarou culpada e foi condenada a 10 anos de prisão, mas teve a pena suspensa e foi colocada em liberdade condicional após cumprir pouco mais de 2 anos. Já Christian realizou um acordo judicial, também se declarando culpado pelas acusações, evitando uma sentença de prisão perpétua. Em vez disso, ele foi condenado a cumprir 7 anos em um centro juvenil, saindo em 2018 ao completar 19 anos. Esse caso atraiu a atenção da mídia devido à gravidade das acusações contra uma criança tão jovem. Hoje em dia, Christian está em liberdade condicional, não podendo se aproximar dos seus outros irmãos. Além disso, ele também não pode ficar sozinho com qualquer menor de 16 anos sem supervisão aprovada. Se ele violar qualquer condição da condicional, poderá ser preso novamente. Jordan Brown, que ficou famoso aos 11 anos de idade como uma criança acusada de assassinato, está agora em busca de provar sua inocência e recomeçar a vida. Jordan foi acusado de assassinar Kenzie Mary Hoke, de 26 anos, no dia 20 de fevereiro de 2009, em New Bever, nos Estados Unidos. Kenzie, a noiva do pai de Jordan, estava grávida de 8 meses quando recebeu um disparo fatal na sua cabeça durante o sono. No mesmo dia, Jordan foi interrogado pela polícia, que concluiu que ele cometeu o crime por ciúmes de atenção e o prendeu. O caso ficou bastante famoso, principalmente pela promotoria do seu estado tê-lo julgado como adulto. Jordan foi mantido em um centro de detenção juvenil por mais de 3 anos, até que ele finalmente foi julgado como menor de idade e considerado delinquente juvenil por um juiz em 2012. Em 2013, o Superior Tribunal anulou a decisão de delinquente, citando falta de provas suficientes. E em 2018, a Suprema Corte da Pensilvânia absolveu Jordan, afirmando que as evidências não eram conclusivas para condená-lo. Após 9 anos de luta judicial, Jordan foi finalmente libertado. Apesar da liberdade, Jordan ainda passa por problemas. Ele sofre de transtorno de estresse pós-traumático e muito preconceito por conta do seu caso. No entanto, ele está tentando reconstruir a vida. Em sua última aparição pública, em 2018, ele disse estar cursando ciência da computação na universidade, e desde então ele não apareceu nas manchetes novamente. No dia 1 de junho de 2004, lá no Japão, uma tragédia chocante aconteceu em Nagasaki. Uma menina de apenas 11 anos cometeu um crime horrível, assassinando sua colega de classe, Satome Mitarai, de 12 anos, com um estilete. A garota, que ficou conhecida mundialmente apenas como Garota A, termo comumente utilizado em noticiários japoneses para se referirem a réus anônimos, estudava na escola primária Okubo, na cidade de Sasebo, junto com Satome. No intervalo do almoço, a Garota A levou Satome até uma sala de aula vazia onde cometeu o crime. Pouco tempo depois, o professor percebeu a ausência das alunas. Ao procurá-las, encontrou a Garota A com a roupa coberta de sangue e o que restou de Satome, prontamente ligando para a polícia. Após ser levada sob custódia, a Garota A confessou o crime, alegando que o motivo foi uma discussão online onde Satome a teria insultado, falando do seu peso e chamando-a de certinha. Em setembro de 2004, o Tribunal da Família do Japão decidiu internar a Garota A em um reformatório, devido à gravidade do crime. Apesar da idade jovem, ela foi diagnosticada com transtornos mentais e recebeu uma sentença de 2 anos de reclusão, que foi estendida por mais 2 anos em 2006 após uma avaliação psicológica. A última notícia do caso foi em 2008, quando as autoridades disseram que a Garota A não receberia sentenças adicionais. Até onde se sabe, ela está livre hoje em dia, após ter sido reformada e pagado por seu crime. Em
abril de 2006, a serena cidade de Medicine Hat, em Alberta, no Canadá, se transformou no palco de um dos crimes mais polêmicos do planeta. A jovem Jasmine Richardson, de apenas 12 anos na época, e seu namorado Jeremy Stank, de 23 anos, tiraram a vida dos pais e do irmãozinho de Jasmine, de 8 anos de idade. O que restou de Mark Richardson, de 42 anos, e de sua esposa Deborah, de 48, e do pequeno Tyler, foram encontrados na casa da família. Jasmine, inicialmente desaparecida, foi encontrada no dia seguinte em Leader, Saskatchewan, a 130 quilômetros do local do crime, junto com seu namorado. Ambos foram presos e acusados dos assassinatos. Detalhes perturbadores sobre o relacionamento entre Jasmine e Jeremy surgiram durante as investigações. Os pais de Jasmine não aprovaram o namoro devido à grande diferença de idade, o que resultou em uma série de brigas. Jeremy, que dizia ser um lobisomem de 300 anos, usava um frasco de sangue no pescoço e frequentava o website Vampire Freaks, onde ele conheceu Jasmine. Dias antes dos assassinatos, Jeremy e seus amigos assistiram ao filme Natural Born Killers, que conta a história de um casal em uma onda de assassinatos. Inspirado pelo filme, Jeremy sugeriu que ele e Jasmine fizessem o mesmo. Durante o julgamento, em novembro de 2008, Jeremy confessou os crimes e foi condenado a 3 penas de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos preso. Jasmine, por ser menor de idade, foi julgada sob a Lei de Justiça Criminal Juvenil canadense e foi condenada a 10 anos de prisão. Ela mostrou arrependimento durante seu tempo na prisão e passou por uma reabilitação. Em maio de 2006, após cumprir sua sentença, ela foi liberada. Hoje, com 30 anos, vive sob uma nova identidade em um local desconhecido, tentando reconstruir a sua vida após um passado violento, enquanto seu ex permanece na cadeia. Lá em Houston, nos Estados Unidos, um caso horrível chocou a comunidade. 2 crianças de apenas 3 anos foram acusadas de terem causado a morte da própria irmãozinha de 19 meses, Jarissa Thompson. Na noite de 16 de novembro de 2016, Raquel Thompson, uma mãe de 25 anos, deixou seus 4 filhos sozinhos em casa para buscar seu namorado Cornell e também comprar uma pizza. Essa ausência durou aproximadamente 2 horas, tempo suficiente para a tragédia acontecer. Quando o casal chegou à casa, Cornell sentiu um cheiro de queimado. Desesperados, encontraram as 3 crianças chorando e apontando para a cozinha. Lá, o forno estava virado com a porta para baixo e Jarissa já estava sem vida, estava queimada. Uma das crianças colocou a própria irmã no forno enquanto a outra ligou a temperatura no máximo. Tudo isso enquanto o filho mais velho de 5 anos dormia no quarto. Raquel e Cornell foram presos e acusados de 4 crimes, envolvendo negligência às crianças, com fiança de $36 mil para cada. Os outros 3 filhos foram levados pelo Conselho Tutelar, que reforçou publicamente sobre o perigo de deixar crianças sem supervisão em casa. No dia 27 de fevereiro de 2012, a cidade de Sheridan, em Ohio, nos Estados Unidos, sofreu com um terrível atentado na escola secundária Sheridan. O atirador T.J. Lane, garoto conhecido por sua natureza perturbada, usou uma camisa com a palavra killer, assassino em inglês, ao entrar no refeitório da escola e abrir fogo, tirando a vida de 3 estudantes e ferindo gravemente mais outros 3. Thomas Michael Lane, terceiro. Sua infância foi marcada por uma vida familiar conturbada, com um pai que frequentemente tinha problemas com a lei por violência doméstica. Após perder a guarda dos pais, T.J. Lane foi morar com os avós. Na escola, era descrito como reservado e não tinha muitos amigos. Após ser preso pelo atentado, Lane continuou chocando até mesmo em seu julgamento, ao fazer um gesto obsceno e proferir frases irrepetíveis aos pais de suas vítimas.
Lane foi condenado a 3 prisões perpétuas, uma para cada vida tirada na tragédia. Após sua condenação, ele foi inicialmente detido na penitenciária Allen, onde continuou demonstrando mau comportamento. Em setembro de 2014, ele escapou da prisão com outros 2 detentos, o que levou ao fechamento imediato da escola secundária Sheridan por questões de segurança. Menos de 24 horas depois, ele foi recapturado sem incidentes. Atualmente, TJ Lane cumpre sua sentença na penitenciária Warren em Youngstown, em Ohio, sob condições mais rigorosas. Lionel Alexander Tate, nascido em 30 de janeiro de 1987, ficou conhecido aos 12 anos de idade como o mais jovem cidadão dos Estados Unidos a ser sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Tudo começou em julho de 1999, quando Lionel estava sob os cuidados de sua mãe, Kathleen Grosset Tate, em Broward, lá na Flórida, junto com sua prima de 6 anos, Tiffany Eunice. Enquanto as crianças brincavam, Kathleen ouviu barulhos altos e pediu que fizessem silêncio. Cerca de 45 minutos depois, Lionel subiu as escadas e disse à mãe que Tiffany não estava respirando. A menina apresentava hematomas graves nas pernas, pés e pescoço. Ela também havia lacerado o fígado e estava com fraturas nas costelas e crânio. As lesões foram tão graves que os médicos compararam a força aplicada a uma queda de um prédio de 3 andares. Lionel foi julgado e condenado por assassinato em 1º grau em janeiro de 2001. Durante a sentença, o juiz afirmou que os atos de Lionel não foram brincadeiras de criança, mas sim cruéis e desumanos. Apesar de sua idade, a lei da Flórida obrigava a condenação de Lionel sem a necessidade de provar intenção de matar. Isso gerou muita polêmica e críticas ao sistema judicial juvenil do estado. Em 2004, a sentença foi anulada devido à falta de avaliação da competência mental de Lionel antes do julgamento. Ele foi liberado sob prisão domiciliar incondicional. No entanto, em 2005, ele foi preso novamente por roubo à mão armada. Ele ameaçou um entregador de pizzas com uma arma e posteriormente agrediu um morador que não queria sua presença no apartamento. Em 2006, aceitou um acordo judicial e ele foi sentenciado a 30 anos de prisão por violar sua condicional. Em 21 de outubro de 2009, a pequena cidade de St. Martins, no Missouri, nos Estados Unidos, ficou apavorada com um crime horrendo cometido por Alyssa Bustamante, uma garota de apenas 15 anos na época. Alyssa atraiu sua vizinha de 9 anos, Elizabeth Outen, para a floresta, onde a atacou de forma perversa. Logo em seguida, após cometer o crime, Alyssa enterrou seu corpo em uma cova que ela havia cavado dias antes, provando que o ato foi premeditado. Alyssa Bustamante não tinha um histórico fácil. Ela foi criada pelos avós devido aos problemas de sua mãe com substâncias ilícitas e prisão de seu pai. Ela começou a mostrar sinais de problemas mentais e comportamento autodestrutivo aos 13 anos. No dia do assassinato, Alyssa escreveu em detalhes no seu diário que ela havia feito com Elizabeth, relatando que a experiência havia sido incrível. Em seguida, foi a um baile da igreja enquanto a polícia procurava pela criança desaparecida. Alyssa foi presa no dia 17 de novembro de 2009, acusada de assassinato em 1º grau e ação criminosa portando arma. Em 2012, ela aceitou um acordo judicial confessando-se culpada de assassinato em 2º grau. Ela recebeu a sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional e uma sentença adicional de 30 anos. Atualmente, ela permanece atrás das grades, com uma possibilidade de ser solta incondicional ainda esse ano, devido às recentes mudanças do Código Penal Juvenil. No entanto, seu futuro ainda é incerto, nos restando apenas aguardar o desenrolar dessa história de Alyssa Bustamante. Esse foi o vídeo, dê seu like, um beijão, falou e tchau.